E então, diga lá meu amigo, diga lá minha amiga, grande abraço para você, domingão, e vai começar o Campeonato Brasileiro para o time do São Paulo, Campeonato Brasileiro de 2022, primeira rodada no Estádio do Morumbi neste domingo às 7 da noite. Seria 6, mas o jogo foi alterado para 7 da noite. Grande objetivo do São Paulo na temporada 2022 na Série A do Campeonato Brasileiro. Não sofrer tanto, aliás, que sofrimento que foi no ano passado. Não ficar lutando contra o rebaixamento. Pelo contrário, os planos do técnico Rogério Ceni são claros e objetivos e diretos. Uma vaga direta para a Libertadores de 2023 através do Campeonato Brasileiro. Ele deixou isso tão claro que chegou a poupar os jogadores que foram finalistas do Campeonato Paulista na estreia na Copa Sul-Americana, jogando contra o Ayacucho em Lima, no Peru. Mesmo assim venceu, foi com certa dose de sofrimento, venceu o jogo por 3-2. A gente falou da final do Campeonato Paulista, que foi contra o Palmeiras, que adotou uma outra estratégia, não poupou ninguém. Teve a final do Campeonato Paulista na semana passada, depois o time do Palmeiras viajou para enfrentar o Deportivo Táchira lá na Venezuela, em Caracas, uma viagem longa também, como foi a do São Paulo. Venceu lá por 4-0, mas sofreu na abertura do Campeonato Brasileiro. Até o Abel Ferreira, o treinador do Palmeiras, falou sobre a final do Paulistão, o sofrimento que foi, a adrenalina que foi. Nós vamos falar sobre tudo isso e da estreia do São Paulo contra o Atlético Paranaense, que costuma ser uma pedrinha no sapato. A lei do ex está bem diminuída para esse duelo de logo mais. Vamos lá. Estratégias muito diferentes entre Abel Ferreira e também o técnico Rogério Ceni. O Abel Ferreira acabou não poupando muitos jogadores em relação àqueles atletas que fizeram a final do Campeonato Paulista, aqueles atletas que jogaram pela Libertadores lá na vitória importante contra o Deportivo Táchira. Já o São Paulo poupou vários atletas que defenderam o tricolor da final do Campeonato Paulista, teve aquela derrota, claro, no Allianz Parque. Vários desses atletas ficaram treinando em São Paulo exatamente para o jogo contra o Atlético Paranaense. O Rafinha, que é lateral e capitão do São Paulo, falou sobre a força desse grupo. Vamos lá. Esse grupo é muito forte, cara. Temos 30 jogadores aí que todos têm qualidade para jogar, independente da competição. Se foi um grupo jogar aí na Sul-Americana, outro jogou no Brasileiro, outro no Campeonato Paulista. Nós somos um grupo só, todos têm que estar à disposição. E quem escala é o Rogério, todos têm que estar preparados à disposição para que a gente possa, em qualquer competição, qualquer jogador que entrar, dar o seu melhor. Claro que nós defendemos o São Paulo, somos um grupo só. Independente de quem jogar a Copa Sul-Americana ou Brasileiro, temos que estar todos à disposição, todos preparados para sempre dar o melhor pelo São Paulo. Já o Palmeiras, com sua força máxima, acabou perdendo quase 5 meses de invencibilidade jogando em casa. Depois de 10 vitórias consecutivas em 2022, foi surpreendido pelo Ceará. Perdeu o jogo por 3-2. Com 17 minutos, já estava 2-0 para o time de Dorival Júnior. Abel Ferreira foi questionado sobre elenco, sobre poupar ou não jogadores, e ele falou e lembrou até da vitória importante contra o São Paulo na final do Campeonato Paulista e o quanto isso foi difícil, o quanto custou para o time alviverde. Vamos ouvir o Abel Ferreira. Não nos podemos esquecer que há 6 dias atrás, 6 dias, né? Como é que nós temos tempo para reparar esta equipa depois daquilo que fizemos? Nem para festejar o título tivemos tempo, que é vergonhoso. Nem para festejar o título, porque há uma carga de adrenalina muito grande, é uma intensidade mental muito grande o que nós fizemos aqui com o São Paulo, e nem sequer para recuperar desse título nós tivemos tempo. Mais do que me falarem de jogador A, B ou C, olhem para... Eu não vou falar daquilo que já falei, o que é este calendário. É isto, não me venham falar de se temos 23, 25, 26, temos 2 jogadores por posição. O problema não é o elenco. Há um problema maior, mas é estrutural, é da organização. E isso eu não vou alterar. Portanto, temos que o aceitar e não me venham falar em outras coisas, porque há coisas mais importantes e mais urgentes do que jogadores. Fato é que o Palmeiras estreou tropeçando em casa no Campeonato Brasileiro, um título que o Abel Ferreira ainda não tem. A expectativa do São Paulo é que sua estreia seja completamente diferente. A lei do ex
vai ser bem diminuída nesse jogo contra o Atlético Paranaense. Isso porque o atacante Pablo, aquele que o torcedor do São Paulo não tem quase saudade nenhuma, ele está com dores musculares, alegou isso, portanto, e não vai para o duelo. Vitor Bueno deve ter uma oportunidade, talvez começando o jogo ou não, e o Orejuela, por força de contrato, não pode jogar. Por força de contrato. Se eu sou o São Paulo, eu coloco em contrato. Quem emprestar o Orejuela, pegar emprestado, tem que escalar o Orejuela para enfrentar o São Paulo. Seria um grande reforço, entre aspas, para o time do Tricolor. O São Paulo, para esse duelo contra o Atlético Paranaense, claro que a gente está brincando, né? O São Paulo definido, ou praticamente definido para esse jogo contra o Atlético Paranaense, deve ir com Jandrei, Rafinha, Diego Costa, Léo e Wellington, meio campo com Pablo Maia, Igor Gomes, Nicão e Alisson, lá na frente Éder e Caleri. Você vai questionar mais uma vez a entrada do Igor Gomes, que está para ser negociado com o Botafogo do Rio de Janeiro, mas o Rogério Ceni gosta das funções táticas que ele executa dentro de campo. O torcedor não gosta tanto. Já o Atlético Paranaense, vou botar os óculos aqui para não errar o nome de ninguém, deve jogar com Bento, é o goleiro titular depois da saída do Santos, que foi para o Flamengo, Kelvin, Pedro Henrique, ex-zagueiro do Corinthians, Lucas Halter e Abner. O meio-campo com Christian e David Terans. Lá na frente, Coelho, Vitor Bueno e Marcelo Cirino. O técnico é o Alberto Valentim. Bom, eu gostaria que você falasse sobre tudo isso que a gente disse aqui. Da carga de adrenalina que foi a final do Campeonato Paulista para o Palmeiras e se isso pesou ou não no tropeço em casa para o bom time do Ceará, com o Dorival Júnior iniciando muito bem o trabalho, já são 2 vitórias consecutivas. Gostaria que você falasse dessa possibilidade de escalação do São Paulo e dos objetivos do Tricolor no Brasileirão 2022. Objetivos claros e definidos, não sofrer tanto como foi no ano passado, quando lutou contra o rebaixamento até a reta final. E mais do que isso, conseguir uma vaga para a Libertadores 2023. E claro também, por que não, o palpite sobre o jogo de logo mais, às 7 da noite, entre São Paulo e Atlético Paranaense. E vale lembrar que o São Paulo tem a melhor média de público até agora. A torcida deve acompanhar mais uma vez e dar uma força para o Tricolor, que jogando em casa precisa começar com o pé direito no Campeonato Brasileiro 2022. Estão postos aí os elementos todos, as possibilidades de escalação de São Paulo e Atlético Paranaense. Eu gostaria do seu palpite e também falar sobre esse tropeço do Palmeiras aí, do Abel Ferreira. Mais de 5 meses de invencibilidade que caiu na noite de sábado no Allianz Parque. Eu estava lá, eu acompanhei. O Ceará deu um banho no time do Palmeiras e perdeu inúmeras oportunidades de fazer um placar muito mais elástico. Teve reclamação com relação à arbitragem, mas isso sempre tem. É futebol, e é futebol brasileiro. E todo mundo reclama, todo mundo fala, todo mundo xinga, mas o resultado é o que fica, tá bom? Gostaria então que você participasse aí com a gente. Um bom domingo a todos, até a próxima, beijo no seu coração, até mais, tchau!